Olá pessoal, vamos criar agora então um sistema de rosqueamento, parafuso e porca sem usar o sistema de posicionamento parafuso e porca. Eu criei aqui um parafuso simples. Notem assim, ó, aqui não tem nada de padronizado, profundidade de rosca não é padrão nem nada. Ok? Eu estou fazendo apenas para que se entenda rapidamente. Fiz um parafuso, vou mostrar assim rapidamente passo a passo. Criei um, depois criei um corte aqui, talvez vocês não entendam, ó. Um simples corte de revolução, depois um espelhamento, ok, para criar elemento, o ressalto, um chanfro na ponta e depois uma varredura e uma hélice. Certo? Então eu criei uma hélice. Esta hélice é o que é o segredo. Bom, esta hélice aqui, ó, foi usada para criar o corte, ok? Usando esse esboço aqui. Certo? Então eu fiz um corte varrido usando esse caminho, que é a hélice, certo? Depois aqui, ó, só para mostrar. Quando nós terminamos a hélice, ó, ela termina num ponto fixo. Então eu seleciono aqui, abro o esboço, converto a entidade e ele vai converter aquela face no esboço desta forma. Então você cria uma extrusão e aí um corte extrudado, então você vai ter essa superfície aqui, ó, certo? Que é uma saída. Ok, está pronto. Uma coisa importante, eu vou ter que criar um caminho nesse parafuso para que a porca percorra. Então o que eu vou fazer? Então, a partir de agora, nós teríamos que ver duas observações: o diâmetro externo do parafuso e o diâmetro do fundo da rosca, da mesma forma da porca. Notem que eu aqui, ó, criei tanto o eixo externo do parafuso com 40, quanto o diâmetro interno da minha porca também com 40. Ok? Deixa eu ver se aparece aqui, que na verdade é aqui. Ó, diâmetro 40, ok? Então, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente tocar, não vai rosquear, ok? Mas eu fiz isso aqui, ó, sem a intenção de funcionar realmente. A ideia é mostrar como funciona. Então, seguindo a premissa, eu preciso criar um caminho aqui que eu vou fazer um ponto da porca passar por ele. Nesse caso, eu vou usar a própria hélice, certo? Que ela tem um diâmetro. Mas notem assim, ó, eu não posso usar esta hélice diretamente aqui, ó, na montagem para posicionar, porque ela vai ficar fora de ação. Então eu vou ter que criar um esboço 3D, ó, esboço 3D, certo? Selecionar a hélice e converter entidades. Ok? Agora eu vou transformar essa entidade numa entidade de construção, certo? Na verdade até não precisaria, mas vou colocar como construção. Ok, salvo o elemento, certo? E agora eu vou mandar isso para uma montagem. E boto o parafuso em qualquer posição aqui, ok? Tudo bem, nota que já está aparecendo o elemento. Este F significa fixo. Eu quero que o meu parafuso seja fixo, ok? Vamos então para a porca, também já fiz a porca, basicamente baseado nas mesmas funções do parafuso, ó. Opa, aqui, então, certo? Então eu fiz um furo, depois um chanfro, um espelhamento e depois fiz a minha varredura. Aqui está o meu esboço da varredura, ó, certo? Na verdade aqui eu tenho os mesmos diâmetros, não deveria, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Esta hélice espiral eu botei um pouquinho maior, ó, para fazer o corte. O que eu vou precisar? Eu preciso, até eu vou corrigir esse cara aqui, vou corrigir esse esboço, certo? Vou botar o diâmetro menor aqui, de 35, certo? 35. E agora, então, aquela minha outra espiral tinha 40, então eu vou ter que criar uma espiral aqui. Eu vou criar um plano bem longe para que vocês entendam que funciona aqui,
tá? Vou botar um... Ok, tudo bem. Aí, tá bom. E aqui agora eu vou criar um círculo concêntrico, né? Ó, concêntrico, certo? Com diâmetro de 40, que é o mesmo diâmetro da outra espiral, da outra helicoidal. E inserir curva hélice espiral, ok? Então, eu tenho aqui, ó, altura e passo. O passo é 5 milímetros e a minha altura eu vou botar de... diminuir aqui que não precisa tanto, certo? Tá aqui assim, ok, pronto. Aí um valor qualquer 100, 120, 150, ok, pronto. Agora eu vou converter isso aqui, então eu vou, opa, fechei, eu vou criar um esboço 3D, seleciono e converter entidades, certo? Ok, vou transformar para de construção, vou ocultar o plano, primeiro eu fecho aqui, oculto o plano. O que vai me interessar, na verdade, é criar um ponto aqui na ponta. Pronto. Vou ocultar o plano, certo? Eu preciso, então, vou criar um outro esboço 3D, poderia ser no mesmo, mas eu... aqui, e um ponto, ó. Se eu tentar criar um ponto aqui na ponta, quer ver a mensagem de erro, ó. Ah não, essa vez deu sorte, mas em geral ele dá erro que eu não posso criar ponto. Mas tudo bem, pronto, criei um ponto. Certo? Agora eu vou esconder esse sketch. E esse sketch. Tá, então eu fiquei com os pontos apenas, ok? Esses pontos estão na espiral. Agora eu vou mandar para minha montagem, certo? Então agora eu vou inserir componentes, perdão, porca. Ok. Para mim colocar concentricidade, como eu tenho um furo aqui e um eixo aqui, eu poderia colocar simplesmente pegar as faces, ó, e colocar isso concêntrico. Mas às vezes, se eu tiver uma crista muito fina aqui, ó, eu não consigo selecionar. Então a melhor forma é ir em exibir eixos temporários, ok? Posso ir aqui exibir eixos temporários, é o mesmo caminho. Como essa parte aqui não existe no 2008, então é exibir eixos temporários, certo? Bom, então posicionar, seleciono o eixo central da porca e o eixo do parafuso. Ó, ok? Está alinhado. Pronto, pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou forçar este ponto aqui a ser coincidente com esta curva, certo? Qualquer posição que ele vier. Ele foi coincidente, fecho. Então agora o que acontece? Ó? Vou girar o parafuso. Ó. Ok? Então agora basta com que eu esconda, né, os elementos que eu usei aqui. O ponto. E os eixos temporários. Pronto. Então agora o meu parafuso entra. Notem que ele vai somente até onde existe o meu ponto e o caminho, certo? Então, aqui está o resultado que você precisava rosquear. Notem que se você não tiver a permissão de colocar esse posicionamento entre o ponto e a rosca, é porque o diâmetro que contém este ponto aqui, ó, na verdade, vou botar de frente aqui, este ponto tem que estar exatamente no mesmo diâmetro da sua hélice. Espero que tenham gostado. Então isso aqui é usado para 2008 e versões inferiores. Obrigado a todos.